E aí, pessoal, sossegado? Então, hoje a gente vai trabalhar aí com strings, tá? A gente vai ver como algumas funções para trabalhar com strings no PHP, que são bem úteis. A gente vai ver uma anotação um pouquinho diferente aí para trabalhar com strings, tá? Não só aquela com aspas simples e aspas duplas que vocês já conhecem até agora. E a gente também vai trabalhar aí com funções, tá? Ver como criar funções no PHP e a sintaxe para fazer isso daí. E por último, a gente vai trabalhar aí com a questão de você poder incluir um arquivo PHP em outro, né? Permitindo que você consiga separar algumas partes da tua aplicação para que elas possam ser reutilizadas. Tá ok? Então vamos lá. Continuando aqui, então, a gente vai começar aí falando um pouquinho sobre as strings no PHP, tá? Então, assim como a gente tem em outras linguagens de programação, as strings aqui, para a gente, basicamente, são vetores de caracteres, tá? Então, se você fizer esse código aqui, pedindo lá a posição 1 do vetor x, que tem, né, a string aqui, palavra, ele vai imprimir para você a letra A, que está na posição 1, tá ok? As strings, elas podem ser representadas para a gente no PHP de 4 maneiras, tá? Utilizando as aspas simples ou as aspas duplas, que vocês já conhecem. E também tem outras duas notações, que são a HereDoc e a NowDoc. Tá? Qual que é a diferença aqui, em resumo, dessas quatro aqui? As notações de aspas você vai utilizar quando você tiver pouco texto, tá? Para você trabalhar na tua programação. E a HereDoc e a NowDoc você vai utilizar quando você tiver bastante texto para atribuir para uma variável ou para passar como parâmetro aí, tá ok? Como que você vai trabalhar a sintaxe aqui dessas duas notações aqui, a HereDoc e a NowDoc? Então, para a HereDoc, ela tem a mesma ideia das aspas duplas. O que, que significa isso daí? Que as variáveis que estiverem no meio da string serão substituídas pelo seu conteúdo, tá? Da mesma forma como é feito quando você utiliza as aspas duplas. Então, no caso aqui, o nosso x vai ser substituído pela palavra mundo, tá? Então, vamos pegar o nosso editorzinho de texto ali, tá? Vocês podem iniciar aí o Apache. Eu já deixei pronto aqui pra gente, tá? Então, criei um arquivo aqui, index, lá no nosso htdocs. Então, lá a nossa variável x, recebendo ali a palavra mundo, echo, marcação, a string, dei a variável e fechando a marcação. Alguns itens importantes aqui, quando você vai trabalhar com essas notações. A marcação final aqui, ela sempre tem que estar colada aqui na margem esquerda, tá? Então, nunca deixem com tab aqui para tentar alinhar ou dar um espacinho, porque aí vai dar erro. E aqui você tem que fechar, tá? O PHP, tá? Então, não esqueça de fechar aqui e não dê espaço nem nada aqui, tá ok? Feito isso, vai estar lá a nossa string no navegador. Um detalhezinho importante aqui é esse EOT, tá? É uma marcação, então vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui como tags, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, vou colocar aqui UTF-PR. Tá? A única obrigatoriedade é que você coloque a mesma tag aqui e também no final, tá? Então, ele vai funcionar exatamente da mesma forma, tá ok? EOT é só um padrão aqui de escrita da própria linguagem, então se vocês de repente forem trabalhar com HereDoc ou NowDoc, vocês vão acabar encontrando essas notações aí. Então essa é a nossa HereDoc. A NowDoc, ela é exatamente a mesma coisa, tá? Só que ela tem a ideia das aspas simples, então as variáveis elas não são substituídas, então elas são impressas como texto puro. E em volta da tag aqui no início, ela tem duas aspas ali, tá? Então você vai pegar aqui, aspas simples, aspas simples. Ó, ele vai imprimir para você lá, olá, x, tá? Porque aqui ele funciona como as aspas simples, tá? É bem fácil de diferenciar a HereDoc da NowDoc por conta dessa notação. Então, a NowDoc, você sabe que ela tem a analogia das aspas simples porque ela tem essas aspinhas em volta, as aspas simples, né, em volta do início de marcação dela. E a HereDoc, como ela tem a ideia das aspas duplas, ela não tem essa marcação das aspas simples. Então, você consegue diferenciar uma da outra através das aspas aqui, tá ok? Então, além aí das aspas simples, das aspas duplas,
vocês têm também aí essas notações HereDoc e NowDoc no PHP para trabalhar. Lembrando que essas duas notações são utilizadas quando você tem muito texto, o que fica bem difícil de trabalhar quando você usa aspas, tá? E daí as aspas a gente deixa para textos mais curtos, atribuições mais simples aí, tá ok? Continuando aqui, algumas funções aí que vocês podem estar utilizando para trabalhar com strings aí dentro do PHP. Então a gente tem aqui a str2upper, que o próprio nome já diz o que ela faz, né? Então ela vai deixar toda a string em maiúsculo. str2lower, que vai deixar toda a string em minúsculo, tá? Então vamos fazer aqui só para que vocês tenham um exemplo aí. Vamos colocar aqui. Tá. Então, tá ok. E a str2lower, que deixa tudo em minúsculo. Quando que é útil isso aqui? De repente você quer, na submissão de um formulário lá, padronizar como que os dados vão ser gravados no banco de dados. Então você pode padronizar aí para deixar ou tudo em minúsculo ou tudo em maiúsculo, tá? Então vocês podem utilizar essas funções aí. Aí a gente tem aqui a função explode e a função implode. A explode, ela vai pegar a tua string e vai separar ela em pedaços de um array com base num caractere que você vai utilizar como ponto de corte da string. E o implode pega um array e junta todos os pedaços para formar uma string. Então vamos ver aqui como que isso aí funciona. Então vou colocar aqui, por exemplo, olá, ponto e vírgula, mundo. Então, vou mostrar aqui, vou usar o printr só para ficar mais fácil. Explode. A gente vai usar o ponto e vírgula para separar. E a nossa string, que é o x. Então, ó, posição 0 tem o olá, posição 1 tem o mundo. Tá? Então, você consegue, através, passando um caractere da string, você quebra ela em vários pedaços a partir desse caractere. Isso aqui é bem útil quando a gente trabalha com datas e precisa converter aí do formato americano para o formato brasileiro. Né? Normalmente os bancos de dados trabalham no formato lá de ano, mês, dia. Então, por exemplo, você teria algo do tipo, vamos colocar aqui, 12/12 de 2012. E daí você quer separar através da barra, tá? Esse aqui está em formato brasileiro. Tá? Daí você vai ter cada posição, tem o ano, o mês, o dia. E daí você faz o que com isso aqui? Então você pega lá. Vamos colocar ao contrário aqui então. Então ele vai inverter para você lá, ano, mês, dia, e não dia, mês, ano. Tá? Então, normalmente quando a gente trabalha com banco de dados, aí, principalmente com data, a gente acaba tendo que fazer essas conversões aí, por conta das convenções que existem aí no formato de data em banco de dados. Então, isso é um dos usos do Explode, claro que vocês podem fazer várias coisas com ele aí. E outra coisa que vocês podem estar fazendo com isso aqui, depois, no caso aqui o Explode, então ele já gerou um array para a gente. Então, usando aquela funçãozinha implode lá, eu posso juntar esse array novamente. Então, eu vou pedir para juntar aqui, por exemplo, usando ponto. E vamos juntar aqui o array temp. Então, ó, ele tirou a barra, substituiu ali por um ponto para mim. Claro que vocês não vão usar explode e implode para fazer substituição de caractere, tá? Tem funções melhores para isso daí, que é só um exemplo, tá? Então, o explode ele vai separar a tua string ali em um array, com base no caractere que você está passando, e o implode junta esse array, juntando cada pedaço com base no caractere que você está passando. Se você não quiser usar nenhum caractere, por exemplo, eu quero usar espaço, então deixa só o espaço ali, tá ok? Ou não quer deixar nada, deixa sem nada. Tá ok? Então o implode ele faz a junção aí dos pedaços do array.
Seguindo aqui, a gente tem lá strlen para verificar o tamanho da nossa string. Então você pode pegar aqui strlen x, então, uma string de 10 caracteres. Então, ok, então essa é a nossa strlen. Daí a gente tem aqui a strreplace e a str, que essas de fato servem para fazer a substituição de caracteres para a gente aí. Tá, ok? Então, por exemplo, aqui vamos pegar strreplace. Então, eu quero substituir a string 2 por asterisco, asterisco na string x. Então, onde tiver o número 2, ele vai substituir para mim pelo caractere que eu estou passando lá. Tá ok? Então, onde tiver 2, substituo por asterisco, asterisco e o valor x. Ou, né, se eu quiser. Beleza? Então, essa é a strreplace. A irreplace ela faz exatamente a mesma coisa, tá? São exatamente os mesmos parâmetros. A diferença é que a irreplace ela não é case sensitive. Tá ok? E a última aqui, que não é exatamente uma função de string, mas é bem interessante até para trabalhar, que é a função list, que ela vai pegar um array e daí atribuir cada posição do array a uma variável que você está passando. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, fazer aquele explode lá, barra x, list, dia, mês, ano. Então ele vai atribuir cada posição desse array temp então no caso a posição 0, né, que tem o meu dia, 1 tem mês, 2 ano. Daí você trabalha com as variáveis daí, né, sem a necessidade de ficar trabalhando com o array. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui dia, mês, ano. Então, essa é a nossa funçãozinha list. Então, ela vai pegar um array e atribuir cada uma das posições do array para uma variável. Tá? É bem útil e a gente vai utilizar ela mais para frente aí, tá ok? Então, essa aí é a nossa funçãozinha list. Seguindo, o PHP ele também tem essa possibilidade aqui, né, de você colocar um arquivo PHP dentro do outro. Para que isso daí? De repente eu tenho estruturas ali na minha aplicação que sempre se repetem, tá? Então, em vez de eu ficar repetindo o código toda vez, então eu coloco esse código comum em um arquivo e daí só vou incluindo ele nos pontos que eu precisar. Então, a gente tem 4 formas de fazer isso daí no PHP, tá? Então, você pode usar aqui include, require, include once ou require once, tá? A gente vai ver qual que é a diferença aqui de cada um. Para isso, a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai criar um novo arquivo PHP, vou chamar aqui de a.php, vamos colocar nesse arquivo aqui o lá, tá, esse é o nosso arquivo A, o nosso arquivo index. Então a gente vai pegar aqui, então lá, include a.php. Rodando aqui, então, ele vai pegar lá o nosso Olá Mundo e a nossa data ali que a gente estava trabalhando. Então, fechei o arquivo aqui, né? Então, ele vai incluir o conteúdo do meu a.php aqui no index para ser executado também, tá ok? Daí a gente tem ali o require, que vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? A diferença do include com o require aqui tá quando ocorre algum problema, tá? O include, quando ele tem algum problema com o arquivo, ele vai lançar para você um warning. O require, ele lança um warning e um fatal error, tá ok?
O que isso daí muda para a gente? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vou voltar aqui para o include. Em vez de colocar aqui a.php, vamos colocar aa.php. Então, ó, ele vai lançar um warning para você, tá? Dizendo lá que ele não conseguiu achar o arquivo aa.php, tá? O erro lá na linha 3, ó, não existe arquivo ou diretório, tá? Falha para abrir o arquivo. Só que o que aconteceu ali? A nossa data apareceu, né? Então ele continua a execução do script. Vou mudar aqui para o require. O require ele lança um warning e um fatal error. Quando é lançado um fatal error, o script ele para de executar, tá? Então aqui agora não apareceu a data para gente. Então ele deu um erro aqui, para baixo não é mais executado, tá ok? Então essa aqui é a diferença do include para o require. O include ele lança só um warning que não para o script para baixo de onde ele foi chamado. E o require ele lança um warning e um fatal error, tá? O que faz parar o script é exatamente o fatal error. Então, tudo que vier depois do require, caso ele lance um fatal error, não é mais executado, tá ok? E daí a gente tem as opções aqui, include once e require once. Qual que é a ideia delas aí? Então, vamos ver aqui. Vou voltar aqui para o include. Então, se você fizer algo do tipo assim, ó, include, chamou uma vez o A. Include, chamou de volta. O que vai acontecer aqui? Ele vai passar para você lá, chamou o A uma vez, chamou o A outra vez, e daí fez o teu script. Então, quando você usa só o include ou só require, ele inclui o arquivo independente da quantidade de vezes que ele já tenha sido incluído. Quando você faz aqui o include once, vamos colocar aqui, ele vai verificar se o arquivo já foi incluído antes de fazer uma nova inclusão. Então aqui a gente vai fazer a inclusão. Quando você fizer o include once, antes dele incluir esse a.php, ele vai verificar, será que esse arquivo a.php já não foi incluído aqui no meu index? Se já foi, ele não inclui de novo. Se não foi, daí ele inclui. Então, nosso olá mundo ali, então dá uma atualizada aqui, então ele só vai mostrar uma vez o olá mundo. Embora eu esteja fazendo 2 includes, mas ele vai verificar aqui que o a.php já foi incluído, então ele não faz a inclusão novamente, tá ok? E daí a diferença do include once para o require once é exatamente igual a diferença do include para o require. É a questão do warning e do warning e fatal error, tá? Então include once também lança só um warning, require once lança warning e fatal error, tá ok? O ideal é que quando vocês forem incluir arquivos, sempre trabalhem com require once, tá? Justamente para garantir que quando der um erro, o teu script realmente pare, porque às vezes você vai fazer alguma coisa num banco de dados ou vai trabalhar com algum tipo de informação importante e daí você acaba perdendo alguns dados ali por conta do erro e o teu script continua a execução, e isso aí pode dar problemas. Então o ideal é que você trabalhe sempre aí com o require once, para caso dê algum problema na inclusão do arquivo, o script pare de executar, tá? E o once também para fazer a verificação se o arquivo já foi ou não incluído, tá ok? Então, continuando aqui, em relação às funções no PHP, né? Como que vocês fazem para criar funções aí, para poder estar reaproveitando o código, né? Então, no PHP a gente tem alguns tipos de funções aí que vocês podem trabalhar, que são o que aqui? Vocês podem ter aqui no PHP funções internas, que são funções da própria linguagem, como por exemplo aqui o explode, o echo, tá? Então são funções internas. A gente tem funções definidas pelo programador, que são funções que vocês criam, tá? Como que a gente faz para criar funções aí então? Vamos fazer o seguinte aqui. Para criar as funções, você vai utilizar a sintaxe aqui que é function, o nome da função, daí os parênteses, caso ela tenha parâmetros, se não deixa em vazio, abre chaves e daí o corpo da função, tá ok? Então, vou colocar aqui um echo, olá mundo. E daí para chamar a função, você vai colocar lá, olá, parêntese e
ponto e vírgula. Tá, daí a função é executada. Caso eu queira retornar o valor, return o que você quer retornar. Tá ok? Então essa é a sintaxe mais simples aí de função que a gente tem no PHP. Então sempre lembrar lá, é function, o nome da função e daí o corpo dela. Se precisar retornar algum tipo de informação, usa o return. Em relação à passagem de parâmetros e o retorno aqui. Até o PHP 5, a gente não tinha tipos para os parâmetros e nem tipos para o retorno. Então, por exemplo, se eu tivesse uma função assim, ó, soma x, y, return x mais y. Então, eu não tenho tipo para os parâmetros e também não tenho o tipo do retorno. Tá? Então, ele funciona, tá? Isso daí até o PHP 5 é assim. No PHP 7 foi incluído um esquema de indução de tipo para as funções. Então, exclusivamente nas funções, você pode marcar o tipo dos argumentos e de retorno da função. Então, eu posso forçar aqui, por exemplo, que o tipo do meu x seja int, o tipo do y seja int, e que o retorno da minha função seja int. Daí o retorno você vai marcar aqui com 2 pontos e o tipo de retorno. Tá, vai executar normal. Só que o que acontece aqui? Ó? Vou colocar um 2 aqui. Ó. Entre aspas simples, tá? A gente viu que quando está entre aspas é uma string. Tá? Ele vai fazer a soma normal. Mesmo eu indicando que esse parâmetro tem que ser um inteiro. Por que isso daí? Lembre que o PHP internamente ele faz todo aquele processo de verificar as strings lá, que se ela começa com um número, ele utiliza o número da string, tá? Então, tem toda aquela questão da tipagem fraca lá. Se você quiser forçar realmente com que ele só receba int aqui, no começo, na primeira linha do teu script aqui, você vai ter que colocar esse código aqui. Declare strict types igual a 1. Essa diretiva aí. Isso aqui força o PHP utilizar as funções com os parâmetros e com os retornos somente com o tipo que você está especificando. Então agora, se a gente for rodar aqui, ele vai lançar um fatal error, tá? Dizendo ali que o argumento 2 passado para a função soma deve ser do tipo integer e que ele recebeu uma string. Então aí você já começa a ter um pouco mais de controle. Então aqui eu tenho que passar um int aí para minha função soma. Daí ele vai executar tranquilo. Tá ok? Então você começa aqui agora no PHP 7 ter algum controle aí sobre os tipos de parâmetros e de retornos de funções. O que já é um pouco interessante aí, porque tira um pouco da gente aquela coisa de você ficar verificando no teu código se uma determinada variável está com o tipo correto ou não. Tá? Você fazendo isso aqui nas funções, daí elas já sozinhas cuidam disso daí pra gente. Tá ok? Então, no PHP 7, vocês podem utilizar isso aqui, tá? Indução de tipo em funções. E daqui vocês podem usar o que vocês quiserem, né? Int, float, string, aí depende da função que você está trabalhando, tá? Então, são todos os tipos escalares aí, e vocês podem consultar o manual do PHP para ver o que tanto que vocês podem utilizar como tipagem aqui nas funções. Então, essas aí são as funções definidas pelo programador, tá? Funções que vocês criam. O PHP ele tem um outro conceito aqui de funções variáveis, né? Ou variáveis funções, que é o seguinte aqui. Você pode criar uma variável aqui, por exemplo, vamos chamar de aula, e ela recebe o nome de uma função. Então, ela recebe ali a função com o nome soma. E daí eu posso fazer o seguinte aqui, aula. Tá, então eu estou usando a variável como se fosse uma função. Tá? Então, isso aqui é uma função variável ou variável função no PHP. Então, ele vai executar exatamente da mesma forma.
Então você passa o nome da função para uma variável e daí executa a variável usando os parênteses ali como se ela fosse uma função. E daí o PHP internamente vai substituir aqui a variável pelo nome da função ali, tá ok? Só cuidado quando for utilizar isso daí, porque que nem, ó, a função é soma, daí a variável é aula, daí lá no teu código, depois de 500 linhas, lá você tem uma variável aula que recebe 2 parâmetros, daí você não sabe qual que é a função que isso aqui está se referindo, tá? Então, cuidado para utilizar essas funcionalidades aí que o PHP tem, tá? E, para fechar, a gente tem aqui funções anônimas no PHP, tá? O que são funções anônimas? Então, a gente viu aqui, a gente tem uma função que ela tem um nome, tem parâmetros e tem um retorno. Funções anônimas são funções que não possuem nome, tá? Então, como que você faz daí para trabalhar com essa função? Aí você vai fazer o seguinte aqui, você vai pegar, vamos chamar aqui, criar uma variável soma. Essa variável recebe uma função. Então, nas funções anônimas, você sempre vai ou atribuir ela para uma variável, ou você pode passar uma função anônima como parâmetro para uma outra função. Você pode retornar uma função anônima de uma função, tá ok? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai usar só a palavra-chave function e não vai colocar nome nenhum. E daí, se a tua função tiver parâmetros, a tua função anônima, você passa esses parâmetros, se não, você deixa sem parâmetros. E daí, para trabalhar com ela, você vai lá, soma. Opa. Faltou um ponto e vírgula aí. Então, lá. Tá ok? Então, uma função anônima é uma função que não tem nome, tá? Diferente do que a gente fez lá, aquela function, soma. Então, essa aqui é uma função normal, com nome, com assinatura, tá? Então, essa aqui é uma função anônima, que é uma função que não possui nome, e daí você tem que atribuir a criação dessa função para uma variável, ou retornar ela de uma outra função, ou passar ela como parâmetro, tá ok? As funções anônimas, elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser lambdas ou clausuries. As funções que são lambdas são essas aqui, que são funções que não têm acesso a variáveis de escopo global. Por exemplo, se eu colocar aqui uma variável z igual a 10, vou fazer aqui x mais y mais z. Tá ok? Então vamos fazer aqui. Então, variável z indefinida. Porque a minha função anônima, ela não tem uma variável z como parâmetro e nem internamente dentro dela. Então, ela não tem acesso a essa variável z que está global. Tá? Então, isso daí é uma função anônima do tipo lambda. Ela não consegue acessar variáveis que estão no escopo global. Para que ela consiga fazer isso daí, ela tem que se tornar um clausure. Clausuries têm acesso a variáveis de escopo global ou de funções acima de onde está definida a função anônima. Para fazer isso daí, você vai ter que fazer o seguinte aqui. Aqui na declaração da função anônima, você vai colocar aqui use e qual variável global você quer estar utilizando. Feito isso, então vai estar lá agora utilizando a global z, né, que tem o valor 10. Então, 10 mais 1 mais 2 é o nosso 13. E daí a nossa função anônima, que era uma lambda, se torna um clausure. Tirando o use, é uma lambda com o use clausure. Então, o que diferencia as duas aqui é que a lambda não tem acesso à variável global, né, ao escopo global, ou ao escopo de uma função pi, e a clausure tem acesso ao escopo da função pi ou do escopo global, ok? Dependendo das variáveis que você passa aqui para o use, né, claro. Então, você tem essas possibilidades de usos de funções aí dentro do PHP, tá? Então, funções internas definidas pelo programador, funções variáveis ou funções anônimas, tá ok? Então, essa daí é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.